Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de junho de 2025. Caças F-16 ucranianos mudaram o curso da guerra na Ucrânia. E também os caças bombardeiros russos bombardeiam suas próprias tropas. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. E peço a todos que deem o like e compartilhem com suas redes sociais, porque é muito importante para o YouTube, ele distribui para mais pessoas. Muito obrigado. Os caças F-16, eles mudaram o curso da guerra na Ucrânia. Eles estão atacando posições de tropas e depósitos de munições, né? Então a chegada dessas aeronaves tornou-se um dos eventos mais notáveis da guerra na Ucrânia contra a Rússia. A Rússia que começou e provocou essa guerra de uma maneira criminosa. São aeronaves de quarta geração, elas aumentaram significativamente a capacidade da Ucrânia de defender o seu espaço aéreo e combater ameaças aéreas russas. Tanto é que os russos praticamente não estão mais vindo até o espaço aéreo da Ucrânia, que é dominado pelos ucranianos, e eles estão preferindo atirar, lançar bombas das suas posições de dentro do território da Rússia, né? Porque eles sentem-se mais seguros e faz que muitos aviões bombardeiros ou aviões caça somente foram destruídos ainda no ar pela Ucrânia. Os F-16 são excelentes na interceptação de mísseis e drones, incluindo mísseis de cruzeiros russos e drones Shahed iranianos. Eles fornecem proteção mais rápida e manobrável do que as aeronaves soviéticas obsoletas que a Ucrânia usava anteriormente, embora que as aeronaves tipo o MiG-29 foi adaptado ao armamento ocidental e tem sido usado com muita precisão e com muita competência pelos pilotos ucranianos também. Isso tem ajudado muito a Ucrânia a neutralizar, inclusive, os radares de defesa russos, tornando o espaço aéreo ucraniano mais seguro e totalmente controlável pela Força Aérea Ucraniana. Além disso, os F-16 têm participado de ataques precisos contra posições de tropas russas e também contra depósitos de munições, ferrovias, etc. Assim, minimizam os danos colaterais graças aos modernos sistemas de orientação que essas aeronaves possuem. E para utilizar plenamente os F-16, os pilotos ucranianos eles tiveram um treinamento intensivo na Europa e nos próprios Estados Unidos, onde eles foram fabricados, e dominando tecnologias ocidentais cada vez mais, e também no padrão OTAN. Não deixa de ser uma preparação para a entrada futura da Ucrânia na OTAN. Bases especializadas de reparos foram estabelecidas e técnicos foram treinados para fazer a manutenção das aeronaves e deixá-las sempre em condições de prontidão para o combate. A Ucrânia ainda possui um número limitado, eu diria até um número pequeno de F-16, e as aeronaves são transferidas, são modelos mais antigos, com radar e comunicação menos avançados do que as últimas versões fabricadas pelos americanos. Isso tem limitado um pouco o escopo das operações e a eficácia da integração com outros sistemas. Mas os F-16 que foram doados, não foram comprados, foram doados, eles têm oferecido aos ucranianos uma melhoria significativa em relação às suas capacidades anteriores.
a implantação da aeronave enfrenta ainda vários desafios, mas, notavelmente, o número limitado de F-16 disponível para a Ucrânia restringe a escala de operações que podem ser conduzidas usando vários tipos de aeronaves combinadas simultaneamente para as manobras no ar e as manobras aos ataques, dos russos, contra os russos, né? Além disso, os F-16 doados, eles possuem sistemas de radar e capacidades não tão avançadas como os atuais. Para concluir, a integração dos F-16 aprimorou significativamente as capacidades militares da Ucrânia. No entanto, diversas questões precisam ser abordadas para que Kyiv possa aproveitar melhor ao máximo as capacidades únicas das aeronaves. Principalmente, eu acho que o Ocidente, os países que vão continuar fazendo as doações, eles precisam acelerar mais para que a Ucrânia tenha mais mobilidade no ar, mais domínio no ar e não precise ser, vamos dizer assim, tão tímida em usar esses aviões, porque eles são usados em uma escala boa, são usados todos os dias, mas nem sempre as operações de sucesso são divulgadas deles, para evitar que, aonde aconteceram os fatos, possam partir para um rastreamento da aeronave para tentar destruir as bases desses aviões que a Rússia está procurando e até agora não achou onde eles estão guardados, onde eles são guardados. Eles são guardados, lógico, em abrigos subterrâneos, segundo informações. Bom, enquanto isso, caças bombardeiros russos bombardearam suas próprias tropas com bombas glide, bombas planadoras. Os russos, com isso, ficaram desesperados e ficaram furiosos. Eles bombardearam as suas tropas em terra, e isso gera uma crise de comando e coordenação. E, na realidade, eles têm... Isso aconteceu porque é uma crise que já vem vindo há tempo, né? Ou seja, os russos estão totalmente descoordenados, têm dificuldades em fazer manobras face às suas táticas primitivas. A aviação das Forças Armadas Russas realizou agora, durante a semana, contra suas próprias posições, esse bombardeio, confundindo com posições ucranianas. Isso foi relatado e confirmado por canais russos. E foi relatado, inclusive, eu vou citar o Z-Resurse Norte, Canal do Norte, né, que é associado às Forças Armadas Russas. Segundo ele, os militares russos na direção de Sumy, eles procuravam usar bastante aviação ali, principalmente que estão tentando avançar, tomar a província de Sumy, fazer uma zona tampão, mas não tem tido sucesso, né? Então, estão sofrendo muito atualmente, inclusive por causa da sua própria aviação. Enquanto eles continuarem fazendo isso, a Ucrânia que fique tranquila, né? Que ajudam a conter os possíveis avanços em Sumy. Como isso pode ser explicado, nos últimos dias, as posições russas foram atingidas pelas próprias aeronaves na região de Kondratovka, Yanukovka. Olha, só em Kondratovka eles bombardearam 4 vezes as próprias posições. Em Yanukovka, 2 vezes. E em Volodag, 1 vez. Em Belodov, também 1 vez. Então, eles estão com problemas. Ou são pilotos que foram fazer a academia da Força Aérea Russa e não passaram no teste de vista, né? Alguma coisa assim. Ou tem problemas das coordenadas do radar, mas eu acredito que as coordenadas que eles receberam foram coordenadas erradas, né? Eles jogam as bombas de acordo com as coordenadas que eles recebem. E eles estão com um problema só não de coordenação apenas, né? Mas também de comunicação deficiente e também a interação entre as unidades russas. Isso aí gera um caos generalizado, ou seja, eles estão tentando fazer uma ofensiva de verão, mas na realidade estão criando um caos para eles mesmos. Pode-se imaginar o desespero de um soldado russo quando uma bomba russa
né, voa em sua direção, né, e ele está vindo, ela veio lá de trás, não veio da linha da frente onde estão os ucranianos, onde está o exército ucraniano. E isso trouxe perdas, apesar de que as perdas não foram especificadas, não foram informadas. No entanto, esse blogueiro deixou claro que houve muitos ocupantes russos, né, liquidados, e houve muitos feridos também. Anteriormente, a imprensa divulgou que a defesa aérea russa abateu o seu próprio caça, inclusive eu noticiei isso, né? Ou seja, eles mesmos, a defesa aérea, tirou no seu caça e derrubou. E teve aquele também que o avião, dois aviões, um atirou no outro agora, uma semana atrás, e derrubou um outro Su-35. Ou seja, os russos estão, de fato, com um problema muito sério de comunicação, né? E a defesa aérea russa também, ela já tinha batido esse S-35 que eu tinha falado para vocês, né? Eu me adiantei ao texto que eu escrevi aqui também. Esse Su-35 é um caça russo de quarta geração e desenvolvido em 2008 ainda. Ao longo de 13 anos, os russos produziram apenas 124 aeronaves deste modelo. Ou seja, são prejuízos muito grandes, né? E eles mesmos estão atirando um no outro. Deve ser estresse, né? Nervosismo, tensão, isso também ajuda a que as coisas não andem bom. Um piloto que ele normalmente age solitariamente, pode ser que algumas vezes tenha algum companheiro para apoiá-lo, mas nem sempre isso, normalmente é um piloto só, na maioria das vezes, a não ser quando é um caça bombardeiro, que normalmente são dois, é o piloto e o artilheiro. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.